Livro de Jó, capítulo 19, a partir do versículo 20. Diz: Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Agora no Salmo 102, a partir do versículo 8, diz: Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadecerdes dela, o tempo determinado, já chegou. E finalmente em Lamentações, capítulo 3, Lamentações 3, no versículo 1 diz: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. E no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Irmãos, essas três passagens que eu desejei ler hoje, elas têm em comum que elas se encontram em livros e em textos que são comumente conhecidos como poemas, né, de lamentação. O livro de Jó é uma poesia de lamentação, um conto de lamentação. Nos Salmos nós temos alguns salmos, né, que são salmos de lamentação, e o próprio livro de Lamentações é autoexplicativo. Mas esses textos são textos que, pelo menos eu pessoalmente, irmãos, não são textos que eu visito com muita frequência, devocionalmente falando. São textos que raramente eles vêm à minha memória espontaneamente. Às vezes eles vêm por causa de alguma leitura que, em consequência, me levam até ele. Então, na minha leitura devocional diária, eu terminei Jeremias, comecei o livro de Lamentações e eu passei por esses textos, esse texto de Lamentações 3 recentemente. E, irmãos, algo muito belo que, na minha experiência pessoal, eu penso que talvez eu tenha negligenciado e que talvez pode ser a experiência dos irmãos também. Algo muito belo nesses textos de lamentação é que talvez 99% deles, não 100%, mas 99% deles concluem ou terminam com uma mensagem final de esperança, com uma mensagem final que relembra a bondade, que relembra a misericórdia, que relembra a esperança no Senhor. E isso comunica muito para mim de como, às vezes, nós vemos o lamento como algo a ser evitado, e realmente nenhum de nós quer sofrer, nenhum de nós quer lamentar. Mas o Senhor, na sua maravilhosa graça e na sua soberania, Ele permite que nós passemos por sofrimentos com o fim de que nós nos aproximemos dEle. E com o fim de se revelar a nós no dia mau. E nos fazer lembrar do seu grande amor, da sua grande misericórdia. Então eu desejei ler esse texto para os irmãos, esses textos para os irmãos, não para focar na parte do lamento, do sofrimento, mas para mostrar para os irmãos que mesmo em dias maus como o que vivemos, nós temos essa viva esperança. Nós temos um Redentor que está vivo. Nós temos um Deus cujas misericórdias não têm fim. Nós temos um Deus que tem separado para nós o dia em que todo o nosso sofrimento, toda a nossa lágrima, todo o nosso lamento, um dia vai cessar.
E o momento em que essa esperança foi conquistada, em que essa salvação maravilhosa foi consumada, é o momento do qual nós fazemos memória nessa manhã. É o momento do qual esses elementos nos lembram. O momento em que o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, tomou a forma de homem e se diminuiu e se fez maldição para salvar aqueles que eram malditos. Se fez pecado para salvar aqueles que eram pecadores. Então, irmãos, no mundo nós vamos ter muitas aflições. Mas como o próprio Senhor diz, que nós tenhamos bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. No mundo nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter dias difíceis. Mas que o nosso coração possa, mesmo em face do dia mal, lembrar que a graça do Senhor, que a salvação que o Senhor tem para nós, sobrepõe todas essas dificuldades. Que no dia, irmãos, que por alguma aventura nós tropeçarmos, por alguma aventura nós pecarmos contra o Senhor. E talvez nós estamos aqui agora no domingo de manhã, olhando para a nossa semana e pensando, a minha semana, Senhor, como eu pequei contra o Senhor, como eu falhei. Essa é mais uma oportunidade de nós sermos renovados em arrependimento, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E o Senhor não rejeita o quebrantado. O Senhor não rejeita um coração arrependido, irmãos. Então que diante desses elementos, que diante de um mundo que prega o hedonismo, que prega a plena satisfação, que prega fugir dos sofrimentos, que nós, como servos comprados pelo sangue do Senhor, nós possamos olhar para as dificuldades com um sorriso no rosto, sabendo que o nosso Redentor vive, que nós tenhamos essa intrepidez que Jó teve diante de todo o sofrimento que ele estava vivendo. Perdeu a sua casa, perdeu seus filhos, a sua esposa o abandonou, a própria saúde e a vitalidade tinham escapado do corpo dele, mas diante de todas essas circunstâncias, ele declarou, e o Senhor atendeu o pedido que, como diz no texto, né, quem dera as minhas palavras fossem escritas no livro. E foram escritas no livro. E creio eu que para a nossa esperança, creio que para renovar a nossa esperança, a nossa fé, está lá declarado. Eu sei que o meu Redentor vive. E o nosso Redentor vive, irmãos. Nós fazemos memória da morte e da ressurreição do Senhor, porque a morte não pôde conter aquele que não tinha pecado. Irmãos, que nesse momento isso realmente preenche o nosso coração de alegria. E que no dia mau, que diante das aflições, que diante do sofrimento, que diante até das nossas próprias falhas, nós não olhemos para nós, como foi orado, porque nós somos indignos de estar aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo e o sangue que Ele derramou por nós nos habilita de estar aqui com intrepidez. E é por isso que nós bendizemos ao Senhor, é por isso que nós podemos estar aqui com o coração alegre, é por isso que nós não precisamos de ficar nos flagelando ou ficar nos preocupando em seguir uma cartilha do que a gente pode fazer para agradar a Deus. Toda a satisfação do Pai está no seu Filho, que se entregou por nós e que fez essa salvação perfeita por nós. Então que nós participemos desse momento com alegria, sabendo que é o próprio Senhor Jesus que preside essa mesa e que convida todos aqueles que já creram nele, todos aqueles que já reconheceram essa salvação, que já têm nele depositada a esperança e que já reconhecem que pertencem a ele. Ele convida para participar desse tempo e se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não compreendeu essa salvação, que ainda não entendeu que carece de salvação, reconsidere, avalie, ore ao Senhor, busque compreender e então desfrute dessa salvação maravilhosa que o Senhor separou para nós. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, porque apesar de nós, Senhor, que somos indignos, que somos pecadores, que somos fracos, que somos pobres, o Senhor desejou se entregar por nós. Obrigado, Senhor, porque a mensagem do teu evangelho, Senhor, é uma mensagem de esperança. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor, como diz em João 3,16, o Senhor amou o mundo. E o Senhor amou o mundo, esse mundo caído, esse mundo manchado pelo pecado, esse mundo rebelde, esse mundo que rejeitou o Senhor. Apesar disso, o Senhor amou esse mundo. E amou de tal maneira que o Senhor entregou o seu único filho, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna, Senhor, e não pereçam.
Senhor, nós te damos graça porque nós tivemos a nós revelada, Senhor, a luz do Filho, Senhor. Nós tivemos a nós revelada a graça do Senhor Jesus. Por isso nós podemos dizer com confiança, Senhor, nós não iremos perecer, nós temos a vida eterna, Senhor. Que alegria, Senhor. Que grande bênção para nós. Que essa alegria seja renovada em nossos corações diante do dia mau. Que diante desses elementos nós sejamos lembrados disso e que a cada dia, Senhor, a cada minuto das nossas vidas, nós sejamos renovados nessa alegria da salvação. É a oração que nós fazemos a Ti, gratos mais uma vez pelo Teu sangue derramado, pelo sacrifício perfeito que o Senhor fez, pela salvação perfeita que o Senhor conquistou por nós, pela vida eterna que nós temos em Cristo Jesus e pela esperança, Senhor, que temos, que não é uma esperança morta, é uma esperança viva, que nós esperamos e assim cumprimos essa ordenança até que o Senhor volte, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E enquanto nós partimos o pão, nós podemos cantar graças por me salvar.